E a gente está de volta com o Seu Hoje em Dia. Você vai aprender uma receita muito legal de um polpettone. Estou aqui com o Francesco, meu amigo, tem uma família tradicional que faz comida muito gostosa há mais de 50 anos. Não, eu estou feliz hoje de estar aqui com você, porque fazia muito tempo que a gente não se via. É verdade. Vamos começar a cozinhar, senão daqui a pouco o diretor vai falar que a gente está tricotando muito. Vai lá. Mas posso começar a mostrar a receita? Lógico. Eu tenho aqui dois tipos Na verdade, eu deixei a carne e o pão. Eu vou misturar esse pão italiano. Por que eu uso pão italiano? É uma receita italiana e geralmente na Europa os pães são mais duros, mais consistentes. Mais consistentes. Então eu acho que a combinação ela fica melhor, ela dá uma consistência melhor no polpettone. Quem não tiver pode usar, por exemplo, o pão francês. Pode usar um pão francês. É melhor, de ontem. E daí dá uma torradinha. Ou torradinha. Se tiver muito mórbido, que a gente fala muito mole, você dá uma torradinha de 5 minutinhos no forno, para triturar no liquidificador, é melhor. A carne, geralmente se usa moída. Usa moída. É mais fácil, é lógico, você comprar carne e pedir para o seu açougueiro moer. Mas, se você não tiver, no caso, não tiver a carne moída, você pode picar na faca como o Edu está fazendo aqui. Você chama o seu amigo e vai lá e deixa ele picando. Exatamente. Por isso, né, aí, tem que ter uns amigos para ajudar a picar aqui. Agora, qual é a quantidade de carne para a quantidade de pão? Ó, estou usando 1 kg de carne para 700 gramas de pão. Então, o pão dá uma torradinha, 700 gramas de pão para 1 kg de carne. E o truque, primeiro truque, dica legal. Torra, dá uma torradinha e no liquidificador mesmo você dá uma triturada nele. Isso. Fez a primeira mistura. Isso. Essa primeira mistura, que é só a carne junto com o pão, ela vai já ter uma consistência, porque o pão vai absorver bastante a carne. Você vê que ela fica, inclusive, ó, ela fica bem consistente. Porque aqui a gente ainda não misturou o ovo, não misturou nenhum dos outros ingredientes. Dos temperos aqui. Então, eu vou colocar um pouquinho de cebola. Quanto de cebola, mais ou menos? Cebola eu usei aqui 1,5 a 2 cebolas, mais ou menos. 1,5 cebola. Bem picadinho. A carne, como a gente estava comentando, muita gente tem dúvidas, às vezes fala, que tipo de carne que eu vou usar? Geralmente, dê preferência em usar carnes que são mais macias. Tipo carnes, alcatra. Aqui eu estou usando alcatra. Tá. Você pode usar um patinho, colchão mole, colchão duro, fraldinha. Quem quiser fazer, por exemplo, com a picanha, dá para fazer também? Então, dá para fazer picanha, mas eu acho que assim, a picanha, eu acho que seria um certo desperdício, porque é uma carne cara. Entendi. Ela é macia. Então pode ser esse tipo de preparo, fechado. Não vale. O patinho vai fazer o mesmo... Então não use. Não pague o pato você, pode usar o patinho mesmo. Aí, alho, quanto de alho? Mais ou menos? De alho eu usei aqui uma colher. Uma colher de sopa de alho. Uma colher de sopa. Posso colocar aqui o ovo, um ovo inteiro, então, para dar a liga. Você está acompanhando uma das receitas de polpettone mais gostosas do Brasil. Aliás, deixo aqui um grande abraço a toda a família do Francesco, que é uma família tradicional, uma pizzaria excelente, que é a Esperança também, uma das mais tradicionais aqui de São Paulo. E que ele montou o Benedetta, que faz esse polpettone, é um dos carros-chefes, e faz com outros recheios também. Você sabe que lá a gente fazia eu fiz de peixe, já fiz de calabresa, polpettone de peixe, de calabresa. A gente faz diversos sabores, né? Diferentes. E faz recheios também diferentes. Outros tipos. Então eu vou misturar aqui rapidamente. Então, ó carne, 1 kg, 700 gramas de pão torrado. Aqui tem que meter a mão na massa mesmo, para ele misturar. Ó. Cebola. Quanto a gente colocou? Cebola a gente colocou de 1,5 a 2 cebolas. 2 pequenas, vai. 2 cebolas pequenas ou uma cebola grandona. Isso. Aí colocamos um ovo também, colocamos o sal para temperar, a pimenta do reino para temperar. Isso. E aqui? Aqui eu tenho noz moscada. Noz moscada. Você colocou uma pitadinha de noz moscada. Isso. O queijo você vai colocar aqui também? Esse queijo eu vou colocar aqui. Eu abri, vou dar só uma pitadinha. Para dar, isso aqui é bem legal você colocar na carne um pouquinho de queijo parmesão. Ele ajuda a conferir um sabor assim, deixa mais saboroso. Então a gente não só coloca aquele queijo no miolo para um polpettone ficar mais gostoso, a dica é misturar um pouco de parmesão aqui. Um pouco de parmesão. Diminui um pouco a quantidade de sal daí, exatamente, né? Tanto que a gente colocou um pouquinho de sal. Fiz umas bolinhas, ó. Com essa massa aqui, a gente vai conseguir fazer mais ou menos em torno de umas 10 bolinhas, que vai equivaler mais ou menos a uns 10 polpettones. Tá? Então você faz as bolinhas e faz umas bolinhas. Ó, essa bolinha aqui, pronta ali. Essa bolinha é grande, para você ter noção, mais ou menos uns 6 centímetros, uma bola grande. Isso. Então cada duas vai fazer um polpettone daquele grandão, é isso? Vou fazer um polpettone daquele grandão. Tá. Então assim, ó, aqui uma dica, apesar que dá pra gente fazer direto aqui. Dá pra fazer com a mão? Dá pra fazer com a mão, a gente vai abrindo, né? Uma dica, coloca na geladeira, deixa pelo menos uns 10 minutinhos, porque a massa gelada ela fica melhor. Para trabalhar. Para trabalhar. No caso, você pode usar um papel embaixo. Um filme plástico. Um filme plástico, qualquer coisa, para ele não grudar.
Daí a Pra dica ficar é abrir da mesma forma, Isso. mesmo tamanho mais ou menos os dois. Tá certo? Ou se não, pega uma espátula também, não tem... Abrir mais ou menos como queijo você do lado abriu de aí. lá, Edu. Tá, esse queijo. Pega pra mim, por gentileza. Aí a gente vai rechear. Então, o queijo foi na massa, um queijo parmesão. Aí vai queijo aqui também. Isso, eu coloquei mussarela, mas vai da tua criatividade. Você quer usar outro tipo de queijo? Queijo pode. Pô, eu coloquei gorgonzola, fica muito gostoso. Provolone. Queijos mais macios, combina muito bem, como um emmental, enfim, qualquer queijo mais... Ó, aqui a gente fecha. Tá. Como a gente está com o tempo meio corrido, eu já vou... Aqui tá, eu só vou empanar. O processo de empanamento é simples. A gente... Põe do farinha. jeito que tá aqui, farinha. Farinha de trigo. Farinha. Aí eu vou colocar... Eu tinha deixado já separado. Leite. Então, farinha de trigo, leite e farinha de rosca. Você põe um pouquinho de água aqui Isso, coloquei um pouquinho para dar de uma água. diluída. Isso, E põe um ovo. Um ovo, então. Isso. Um ovo. Deixa Daí bater tudo leite junto. e água. Perfeito. Tá? Empanou aqui, eu tô fazendo Funcionou? mais rápido aqui. Relaxa, fica Dá tranquilo. tempo, senão o pessoal... Não, dá tempo. A gente invade o programa do Geraldo. Tô brincando, Geraldo, calma, tá? Segura Não vou aí, invadir Geraldo. nada aí. Ó, mistura aqui, põe um pouquinho de farinha de rosca. Aliás, tem balanço no Brasil inteiro. O pessoal do balanço, bom, dos outros estados eu tô brincando, não é brincadeira, viu? O pessoal, eu fico brincando, acho que é sério. Ó, eu tô fazendo aqui o polpetone tradicional, mas Tá. é o que eu falei, isso daqui serve de base para a pessoa preparar qualquer outro tipo Então, de polpetone. Farinha de trigo, leite, água e ovo. E a farinha de rosca. Se você quiser deixar ele um pouco crocante, você pode pegar também aqui um cabelo de anjo. cabelinho de E anjo. esmagar junto, você coloca Cru? Cru. E junto quando aqui, ó. fritar, ele Quando fica gostoso. Ele fica bem crocante, ó. A hora que você esmaga e mistura tudo junto, ó. Olha que dica legal, A gente então. faz isso também, o pessoal fala, não, mas por que Vou que tá tão experimentar. crocante? Vamos fritar ele ali para Vamos mostrar? lá. Aí tem um truque legal, que é o seguinte. Você pode deixar ele gelado para a hora de fritar também. Deixa ele gelado, mas não precisa gelar muito, só para ele ter um pouquinho mais de consistência. Olha o cabo Espera aqui. aqui que eu e o Edu, a gente tá amarrado aqui. Vai lá. Vai lá, Eu vamos tinha fritando, deixa eu só... deixa eu pegar esse aqui, ó. Esse aqui Tá. ele já tava... Eu já deixei pronto também, ó. Eu vou colocar... Então, mergulhar, o óleo quente. O óleo quente sempre, né? sempre óleo quente. Quanto Segura tempo aqui, que Edu, pra ele... mim. Obrigado. Quanto tempo que ele fica? Aqui, ó, eu vou deixar em torno mais ou menos de 5 minutinhos. 5 minutos, então. Um Para óleo- derreter. É importante o óleo ele tá quente, mas não em ponto de fumaça. Tá. Porque se ele estiver muito quente, ele vai queimar e não vai derreter o queijo no Vai meio. queimar por fora e vai ficar Vai o ficar queijo cru dentro. duro por Vai dentro. ficar cru dentro. Então, Perfeito. é legal você usar um óleo não muito quente. Aliás, Aqui a gente vai deixar. Posso pegar uma faquinha aqui para mostrar? Olha só, eu tenho esse outro aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse Segura daqui, pra ó. você. Você já fritou esse daqui? Não. Precisa colocar ali para esquentar um pouquinho. O Thiago ele deixou um pouquinho antes fritando para Tá nós. pronto? Posso cortar aqui? Pode cortar? Vamos ver se o queijo ele, se Thiago, ele tá quente obrigado, ainda. viu? Agora, a dica que você tinha falado é quando cortar a carne, como eu cortei, ao invés de ser moída, fazer no forno. Fazer no forno. Dá para fazer também. Porque final de semana geralmente reúne a família inteira. Olha Às que vezes a bacana pessoa que quer fica o fazer. queijo. Olha como ele tá Demais. derretidinho, Olha né? E ele só. fica bem crocante. Mas então, a pessoa pode fazer na forma. E na forma vai dar para 10 pessoas, 12 pessoas. Então, aí é legal você misturar uma quantidade até menor de pão. Tá. E você usa 50% de pão para mais ou menos... Então, seria 500 Sempre gramas de pão para 1 quilo de carne. 1 quilo de carne. Então, se for E leva fazer pra assar. assado, dica seguinte. Coloca menos pão, em vez de 700 gramas, coloca 500 gramas, 1 quilo de carne, coloca para Ele vai assar. ficar mais gostoso. E é uma dica legal para a dona de casa, para o senhor que está assistindo a gente agora em todo o Brasil, através da Record Internacional também, para fazer um polpetone muito gostoso e que vai agradar todo mundo. Agora, se estiver aqui em São Paulo, vai lá visitar o Francesco, que é uma simpatia. E... Aliás, você, né? Eu tô vou esperando também, você eu lá vou também. O Edu tem vindo aqui, mas eu quero ele lá no Benedetta. Eu vou lá também. Celso, te espero aqui também, a Cris. O Bruno também sumiu faz século. Vamos que eu não fazer a vejo o Bruno. reunião aqui. Vamos fazer aqui, pô. Detalhe, ó, Celso Cris, a gente falou que estudou, fez faculdade junto, mas a gente trabalhou na Record também, no Norte a Norte junto. Um abraço para vocês.